Eu sou Cleiton Santos. Eu estou aqui hoje para te trazer uma mensagem que o Espírito Santo me tocou, que veio direto do coração do Deus do impossível. E a mensagem é: qual o tamanho e a profundidade da sua confiança em Deus? E tenho fé que essa mensagem vai te abençoar muito. E no final, iremos fazer uma oração poderosa que, creio eu, irá te abençoar muito. Na Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então é muito importante nós ouvirmos a palavra e mais ainda orarmos, pois por tudo ore, pois é a hora em que conversamos com Deus. Amém? Mas antes, por favor, peço a você, se possível, vai aqui embaixo em inscrever-se, clica e seja um inscrito no canal. Vai no joinha e deixe o seu like. E tem um sininho, ative ele para você receber as notificações do YouTube toda vez que for postado um vídeo novo, está bem? Desde já, muito obrigado, e vou começar na mensagem de hoje lendo o Salmo 62, versículo 8. Confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Nós vivemos em uma época, irmãos e irmãs, que nossa confiança nas pessoas no mundo está cada vez mais abalada, mais difícil. E eu tenho certeza que todos nós já nos decepcionamos em algum momento, algumas vezes com nossos amigos, nossa família, com nossos relacionamentos amorosos e com tantas outras pessoas que tínhamos confiança, mas que em alguma situação nos decepcionaram. E eu percebo que muitas pessoas estão machucadas, pois perderam a confiança no marido, às vezes um marido que trai, às vezes uma esposa que não dá valor para o marido e não está nem aí para ele, ou se decepcionaram com a igreja e tantas outras situações que nos levam a perder a confiança. E diante de tudo isso, às vezes ficamos pensando, nos questionando o porquê de todas essas coisas acontecerem com a gente. Será que Deus não está cuidando de nós? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? E às vezes por isso começamos a duvidar e nossa confiança no Senhor também pode ser abalada. E aí está o perigo e isso pode ser um problema. Por isso, gostaria que você pensasse um pouco e fizesse uma reflexão com você. Qual é o tamanho e a profundidade da sua confiança em Deus? Eu sei, e é claro, que quando está tudo bem em nossa vida, é muito fácil dizer que confiamos em Deus, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Deus é amoroso, tremendo. Se tivermos dinheiro na conta, um ótimo emprego, uma vida amorosa boa, tivermos saúde e tudo que naquele momento for satisfatório e importante para nós, nós falamos que confiamos em Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, saibam de uma coisa, isto não é confiança. Pois será que se Deus não concedesse nenhuma dessas coisas para você, você iria continuar confiando no Senhor? É isso que o Pai está esperando de mim e de você. O que você conquistou com teu esforço, o que o Senhor te concedeu, não pode ser medida para a sua confiança em Deus. A sua confiança tem que ser fundamentada em quem Deus é, pois se em algum dia da sua vida você não tiver nada, você passar por momentos difíceis em alguma área da sua vida, você tiver perdas, é a sua confiança no Pai que vai tirar você desse deserto, desse buraco, e vai te colocar em um lugar seguro acima das circunstâncias. Hoje em dia, vejo que muitas pessoas procuram ser cheias do poder de Deus. Elas querem o poder de Deus, mas quando não acontece como elas queriam, quando não recebem um milagre, uma bênção, quando não recebem o batismo do Espírito Santo, elas ficam revoltadas com o Senhor. Elas se revoltam com o Pai, ou seja, não confiam no caráter de Deus, pois estão cegas espiritualmente e não entendem que Deus faz tudo ao seu tempo. E o seu tempo é perfeito, e que Ele nos abençoa de acordo com a vontade dEle, porque Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama, e o Pai, Ele ama os seus filhos. Ele não pode nos dar algo que Ele sabe que vai nos prejudicar, ou que ainda não estamos preparados para receber. Vejam bem a história de Ana. A Bíblia conta que o sonho dela era ter um filho, mas com o passar dos anos ela lutou contra a humilhação, a decepção e o desespero. E na Bíblia diz que ela tinha a alma amargurada e chorava muito diante do Senhor, como está escrito em 1 Samuel capítulo 1,
versículo 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. No entanto, Ana fez duas coisas que funcionaram para ela e tenho certeza que vai funcionar para você também. A primeira coisa que percebo na vida de Ana é que em vez dela se afastar de Deus, ela se voltava para Deus. Todas as vezes que ela estava sofrendo, todas as vezes que ela estava triste, então em vez de orar menos, ela orava mais. Ana sabia que seu marido não podia lhe dar um filho, mas Deus podia, e com certeza ela deve ter ficado muitas vezes decepcionada, cansada de esperar em Deus, mas ela nunca duvidou da bondade do Senhor. E infelizmente, uma das coisas que somos tentados a fazer quando as coisas não saem como esperamos é sair da presença de Deus. Nós paramos de orar, paramos de ouvir a palavra, mas isso é um grande erro, porque o Senhor é tudo o que mais precisamos, e eu sei que é muito difícil, eu mesmo já passei por situações terríveis, momentos de grande sofrimento e dor, e eu sei que é muito difícil ter que esperar em Deus. Às vezes parece que Ele não ouve nossas orações, às vezes parece que o inimigo vai sempre nos derrotar, mas isso não é verdade. No tempo certo o Senhor agirá ao nosso favor. Eu sei, o inimigo se levanta contra nós justamente quando nós estamos feridos, e foi exatamente o que aconteceu com Ana. Havia uma mulher que ficava perturbando e zombando dela o tempo todo, e muitas vezes Deus permite sim que o inimigo zombe, e o inimigo ele parece que vai vencer, mas não é verdade. Quando nós vemos o caso de Golias, a Bíblia diz que durante 40 dias ele afrontou o exército de Israel, e ele tirava sarro, e ele achava que ele já era o vitorioso. Mas um dia Deus levantou o pequeno Davi, e aquele gigante foi derrubado. Sabe, irmãos, existem demônios que só vão ser derrubados com oração, jejum e perseverança. É por isso que vamos orar daqui a pouco, para que esse gigante venha cair na nossa vida. O gigante da humilhação, o gigante da decepção, da afronta, e nós vamos nos fortalecer no Senhor, que a nossa vitória virá daquele que fez os céus e a terra. Amém? Você crê junto comigo? Glória a Deus! E a segunda coisa que eu percebo na história de Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, é que Ana não pensava somente no que ela queria, mas ela pensava também no que Deus queria. E a Bíblia conta que certo dia ela fez um voto a Deus, prometendo que se o Senhor o desse um filho, ela dedicaria a vida daquela criança ao Senhor por todos os dias, e que ela jamais cortaria a sua barba e o seu cabelo, que era um sinal de consagração a Deus naquela época. E logo depois, sabe o que aconteceu? O profeta Samuel foi gerado. A Bíblia conta que em uma noite ela chorou muito aos pés do Senhor, ao ponto do sacerdote Eli olhar para ela e pensar que ela estava bêbada, de tanto que ela estava chorando, e ela só mexia os lábios. Mas ela disse para aquele homem: não, homem de Deus, eu estava aqui amargurada, chorando na presença do Senhor. E o Senhor recolheu as lágrimas daquela mulher, e Deus então fez ela gerar a Samuel naquela mesma noite. O milagre aconteceu porque aquela mulher era estéril. Então a vida de Ana é um exemplo para nós, de que quando choramos na presença do Senhor, nós estamos regando, nós estamos plantando no terreno fértil que vai dar muitos frutos. Amém? E o nascimento do profeta Samuel, o filho de Ana, ele nos mostrava que não importa o tempo que passe, mesmo que aparentemente a injustiça tenha prevalecido, mesmo que aparentemente o inimigo tenha vencido, Deus ainda está no controle, e quando a vitória vem, irmãos e irmãs, que alegria, que bênção, não tem preço, é algo que dura uma vida toda. Sabe, aquilo que Deus tem para você não é algo passageiro, mas é eterno. Então continuemos plantando, continue orando, porque você está construindo a sua casa sobre a rocha, e não importa os ventos, as tempestades, o diabo nunca vai conseguir arrancar de você aquilo que você gerou em oração. Louvado seja Deus, aleluia! E também temos Noemi. Veja o que ela disse em Ruth capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu:
não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi, que significa agradável, e que ela não mais queria ser chamada assim, pois não se sentia mais agradável. Agora Noemi queria ser chamada Mara, pois se sentia amarga. Noemi era casada e tinha 2 filhos. Em um certo momento, eles se mudaram de cidade, e Noemi perdeu o esposo e os 2 filhos. Eles morreram. A confiança de Noemi a Deus naquele momento estava abalada, ao ponto de ela falar que o Todo-Poderoso tinha tornado a sua vida amarga, e ela se sentia assim, se enxergava assim. Mas Deus nunca viu Noemi amarga. Deus sempre olhou para Noemi e chamou ela de agradável, e a concedeu ser feliz novamente e a sorrir através de Ruth, pois Deus é fiel e a sua confiança em Deus nunca pode ser abalada. Aos seus olhos você pode enxergar-se como Noemi, se sentir como Noemi, mas Deus vê você com outros olhos e Ele te ama com um amor imensurável. Vimos os exemplos das vidas de Ana e Noemi. Ana era casada com Eucana, que tinha uma segunda esposa, Penina, ao qual tinha filhos e filhas, e que zombava de Ana por ser estéril, e era amargurada com isso. Noemi, a agradável, queria ser chamada Mara, a amarga, pois perdera seu marido e seus 2 filhos. Ana, mesmo amargurada, decepcionada por ser estéril, era grande e profunda sua confiança em Deus. Noemi estava decepcionada e teve sua confiança em Deus abalada com as suas perdas, ao ponto de dizer que Deus tinha tornado a sua vida amarga. Mas Deus é fiel e amava muito Ana e Noemi, mesmo que uma confiava grandemente em Deus e outra teve sua confiança abalada, e ao seu tempo o Senhor as abençoou, atendendo suas orações e suas súplicas. Ana, no mesmo dia, foi atendida e deu à luz ao profeta Samuel. Noemi, depois de algum tempo, foi abençoada através de Ruth, que gerou o seu primeiro neto, Obed, que foi criado por Noemi, e ela voltou a sorrir novamente. Obed foi avô de Davi. E na Bíblia temos várias passagens de profetas, discípulos e seguidores de Deus, de Jesus, que se decepcionaram e perderam a confiança. Assim como Sansão, que era apaixonada por Dalila e foi traído por ela aos filisteus, que entregou a eles a origem da força de Sansão. Caim, que matou Abel. Davi, que teve sua filha Tamar sendo aproveitada pelo seu filho mais velho, Aminon. Absalão, mandando seus servos dar fim à vida de Aminon. E assim foi feito. Absalão, que queria tomar o trono do seu pai Davi, e o fez por um período. O próprio Davi, que cometeu adultério com Betseba, que ficou grávida dele, e para encobrir os seus pecados, mandou Urias no frente de batalha para que ele fosse morto. E assim aconteceu. Marta e depois Maria, quando seu irmão Lázaro morreu, disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria ficaram decepcionadas e estavam abaladas, pois Jesus não estava ali quando Lázaro morreu, pois confiavam e acreditavam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no sepulcro, e já cheirando mal. Louvado seja Jesus! E Jó, o exemplo de uma enorme e profunda confiança em Deus. Na vida de Jó, tudo ia bem. Ele era um homem mais rico de todo o Oriente. Tinha saúde, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, ele tinha tudo e era amado e abençoado por Deus. E ele louvava e adorava a Deus, amava e confiava muito no Senhor. E aconteceu que ele perdeu tudo, toda a sua riqueza, perdeu seus filhos e suas filhas, e também sua saúde, com feridas na sola dos pés ao alto da cabeça, ao ponto de ele raspar com um caco de louça suas feridas. E ele adorava a Deus. E sua mulher veio até ele e disse: ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E os amigos de Jó,
que vieram ficaram com ele 7 dias e 7 noites, sem falar nada. Quando começaram a conversar com Jó, começou a acusá-lo, que ele tinha pecado e que Deus estava punindo ele. E muito mais outras acusações falaram seus amigos contra Jó. Mas em nenhum momento Jó blasfemou, falou algo ou murmurou contra Deus. Jó louvava e glorificava a Deus. Que decepção que Jó teve com sua esposa e seus amigos, mas em nenhum momento sua confiança em Deus foi abalada. Jó é o fiel exemplo da grandeza e profunda confiança que Deus espera de todos nós. Então, irmãos e irmãs, sejam semelhantes a Jesus e sigam o exemplo da confiança de Jó, que é o que o Senhor espera de todos nós. Vou ler João capítulo 11, versículo 21 ao 26 e quero que você reflita, está bem? Depois vamos orar. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhes Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Se possível, irmãos e irmãs, feche seus olhos agora para você orar junto comigo. Se não, entre em contato consciente com Deus e ore para o Senhor em pensamento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Graças te dou, ó Pai, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor nos concede. Graças eu te dou pelo alimento, pela bebida, pelo teto que o Senhor nos abençoou. Graças nós te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor nos concede, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós. Pois não somos nada sem o seu amor, a sua proteção, os seus ensinamentos, a sua misericórdia, sem a sua graça, ó Jesus. E por mais que estejamos passando por lutas, o Senhor é fiel. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos protegido e nos dado tantos livramentos, ó meu Pai. Nesse momento eu rogo em nome de Jesus pela vida desse meu irmão e irmã que está orando junto comigo. Pai, abençoa a vida dessa pessoa e faça-a lembrar que o Senhor estará sempre ao lado dela em todos os momentos, cuidando da sua vida, da sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira. Oh, meu Pai, também clamo pela vida espiritual desse meu irmão e irmã, que o Senhor os fortaleça na fé, ó Senhor. Jesus, que nos conceda discernimento para separar o que é do maligno e o que vem do Senhor. Ó Pai, que nossa fé e confiança no Senhor nunca seja abalada, pois o Senhor é o nosso Deus Pai, todo-poderoso, amado e eterno. Ó meu Pai, rogo a Ti pelos meus irmãos e irmãs que estão passando por um deserto terrível, que parece que não vão suportar, e contam os minutos e segundos para sair dessa situação difícil, mas muitas vezes parece que esse deserto só piora, Jesus. Ó Senhor, tantas decepções dentro de casa, no trabalho, na sua vida amorosa, em suas amizades, porque a opressão maligna é muito grande para nos fazer perder a nossa confiança, mas o Senhor sempre continua no controle e o diabo não tem poder contra a vida dela. A Tua palavra diz, ó Pai, que o inimigo, o maligno, não toca os filhos de Deus. E eu creio, Pai, que os Seus anjos estão guardando a vida de cada um que está me ouvindo agora, e nada poderá atingi-las. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Ó meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar a confiar em Teu poder, na Tua palavra, no Teu amor. Jesus, independentemente das circunstâncias, que esse irmão ou irmã, Senhor, consiga olhar para o alto nos momentos mais difíceis de sua vida e que venha a ter a certeza que o Senhor é fiel, o Senhor é amoroso e o Senhor é misericordioso. Ó Jesus, essa pessoa precisa de esperança, pois ela se sente impotente e fraca diante de tantas lutas.
Ó Pai, roga a Ti, Senhor, que a partir de hoje essa pessoa seja como Ana, como Jó, que em vez de se afastar do Senhor quando as coisas não acontecem do jeito que gostaria, que essa pessoa venha se aproximar ainda mais. Pai, que ela venha Te louvar, não somente com palavras, mas com sinceridade de coração. Ó meu Deus, receba cada lágrima, angústia, depressão e todos os problemas que ela tem apresentada diante do Senhor. E que a partir de hoje esse irmão ou irmã venha Te buscar acima das bênçãos, e que ela venha buscar a Jesus, nosso Salvador, e que ela venha a entender que a Tua vontade, Senhor, é muito melhor do que satisfazer os seus próprios desejos. Ó meu Pai, como é maravilhoso estar na Sua presença, como é bom estar cheio da Sua graça, do Seu amor. Senhor, em nome de Jesus eu Te agradeço, Te dou graças e Te peço, Senhor, e que a cada dia nós venhamos Te conhecer, Te buscar, saber quem é o Senhor e aquilo que Tu tens para nós. E que seja sempre feito a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E que não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó, meus queridos irmãos e irmãs, obrigado pela sua presença. Eu poderia estar aqui orando por muito tempo, mas eu sei que vocês têm seus compromissos. É por isso, peço a vocês, se puderem, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, mande essa mensagem para alguém que está precisando da sua palavra de Deus em sua vida. Seja um mensageiro de Deus, um discípulo do Senhor, e espalhe a palavra de Jesus, pois ela nunca voltará vazia. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Glória a Deus.